Boa noite, gente. Hoje é o 17º episódio do Why Not Live. E quem são os convidados super especiais de hoje é a Mari Kepping do Ramos. Oi. Oi. Tudo bem? Gente, eles são do Join the Trip, um Instagram super legal. Deem uma olhada lá, eles amam viajar, até por isso que eu os convidei. Eles têm várias viagens legais pra contar, né? A primeira que a gente escolheu foi pra Indochina. Então, pra quem não conhece eles, só queria que se apresentassem rapidinho, assim, pra quem não conhece vocês. Bom, sou a Mariana Kepping, eu namoro com o Du há 4 anos e eu acho que foi com o Du que eu aprendi, assim, a gostar mesmo de viagem. Porque viagem a gente sempre gosta, né? Mas ele é viciado, então daí eu acho que foi com ele que a gente começou a viajar mais. Eu sou Eduardo Ramos, sempre fui aficionado por viagem também e acho que vem desde a minha mãe e tudo, da família toda, e consegui uma companheira aqui que está sendo muito parceira. Estamos fazendo várias viagens juntos aí. Isso aí, uma excelente influência, né, Mari? É, ótima. Então a primeira pergunta que eu vou fazer pra vocês é de onde surgiu a ideia dessa viagem Indochina? E pra quem não sabe, que países que vocês foram? Porque não entende direito o que é Indochina. Bom, quem bolou tudo foi o Du, então acho que você é a melhor pessoa pra responder isso. O organizador, então, das viagens. Ele faz todas as viagens, ele é o organizador, ele é o agente, ele vai lá, faz tudo, ele reserva os hotéis, ele faz tudo sozinho. Então vai lá, como que você fez? A Indochina surgiu da seguinte ideia, porque sempre a gente ficava naquele eixo de Estados Unidos, Europa, América do Sul, e eu comecei a pesquisar muito, eu tinha muita vontade de conhecer os países da Indochina, que ficam no Sudeste Asiático ali. Uhum. E daí eu comecei a fazer várias pesquisas na internet e tal. E daí em um dos sites que eu estava visitando, acho que não sei se era da Silvana Bertolucci ou alguma coisa, eu vi que a agência dela tinha feito uma viagem de mais de 30 e poucos dias pela Indochina. Daí eu comecei a dar uma lida na cultura, a questão de culturalmente, da gastronomia e tal. E daí comecei a conversar com a Mari junto, a gente começou a desenvolver um roteiro e uma ideia. Uma viagem assim que é muito longe, então não poderia ser uma viagem muito curta. Sim. Então acabou que foi praticamente quase 30 dias. Daí bastante tempo. A gente começou os planos assim, e daí decidimos as cidades com base em a gente teve um panorama geral, por isso que a gente tem que voltar para lá em breve e tal, porque a gente conheceu umas principais cidades, mas ainda falta bastante coisa, né? Então, realmente não dá para separar uma viagem pequena. Não, tem que ser bastante tempo para aproveitar mesmo. Não. E o nosso roteiro foi Tailândia, Camboja, Laos, Vietnã, Indonésia, Singapura, e daí na volta a gente ficou um pouquinho no Catar. E eu já sei isso decorar agora, depois da viagem, porque quando eu tava indo eu nem sabia direito qual era o próximo lugar. Eu só falava, Du, tem que arrumar a mala com o quê? Roupa de calor e tal, então beleza. Total. Aí tava indo na onda. Eu já tava passando vergonha, que eu já ficava perguntando tanto, e agora? A gente tá indo pra onde? Que eu organizei na previsão do iPhone quais eram as cidades. Então eu já falava, então agora a gente tá indo pra Luang Prabang, né? E eles agora você tá controlando a situação. Assim que é bom, né? Poder confiar aí, assim, mais ou menos, né? lógico. Sim, é verdade. Muito bom. E quando que vocês fizeram essa viagem? A gente saiu daqui do Brasil, acho que dia 15, né, Mari? De novembro. 15 de novembro e voltamos, acho que dia 9 de dezembro. Super recente a viagem. 14 de novembro, Isso aí. Daí, mas assim, logisticamente tem os seus poréns, mas na ida assim, eu fiquei meio zureta, confuso. E a Mariana, que por incrível que quem conhece ela sabe que ela dorme muito lá, ela não dormia. Então eu não dormia. E o Du, que é a pessoa mais agitada que existe no mundo, ele ficava dormindo o tempo todo. E daí, assim, ele não acordava direito de manhã, daí de tarde ele falava, vamos dar uma passada no hotel pra eu dormir um pouco. Eu falava, oi? Que é isso? Inverteram as papéis, mas eu tava super feliz acordando cedo, porque... Viagem na vontade de acordar cedo, né? É. Eu também, eu normalmente durmo um monte, mas em viagem dá dó, né? Sim, verdade. Tem que aproveitar, mas o fuso é difícil mesmo, né? É difícil. Mas... Eu quando fui pra lá eu tive bastante jet lag. Não, tá aí. Voltou, gente. Teve um probleminha com a internet, mas voltamos. Pra variar, com a data da viagem. A gente tinha disponibilidade, né, nesse mês, e também o Du pesquisou que era a data que é a melhor data para viajar por causa das monções que tem na Tailândia e em alguns outros países, porque senão a gente pega muita chuva.
Então, esse foi, eu acho que o fator principal, que começa em novembro, a temporada boa para ir para o Sudeste Asiático. Bom saber isso. Vai até o final de março, assim. Só Bali que é diferente, né? Bali já é mais para o sul, daí é mais complicado. Então a gente pegou chuva um pouco. Em outra época do ano. Bali a gente uma coisa boa de saber, porque uma das maiores dúvidas que todo mundo tem para viajar é isso, né? Não, ir para um lugar e tá só chovendo. E outra coisa, a gente já escutou vários relatos de pessoas que vão para Tailândia e tal, naquelas ilhas maravilhosas, nas praias, e só pegam um tempo meio cinzento, assim. Não dá, desperdício da viagem, né? Exatamente. Vocês deram sorte, pegaram tempo bom, deu pra curtir praia. Não, foi ótimo, tava calor. Era inverno, assim, tem uns lugares que são muito quentes. Bangkok estava muito quente, mesmo sendo o inverno de lá, e o Camboja também. Eu acho que eu nunca passei tanto calor. Sério mesmo? Então até é outra coisa boa de saber. Tem que ir no inverno. Quem não gosta de calor, se for no inverno, realmente é uma coisa tem que ser no inverno. Não é nada frio, assim, tava o quê? Quase uns 40 graus no Camboja. A sensação, né? No termômetro, assim, marcava 35, 30 mais... 36. 36, Eu não errei tanto, assim. Eu adoraria, porque eu amo calor. Mas não, mas coisa boa de saber. Só que assim, a questão é a seguinte, o calor. As mulheres, para visitar os templos e os palácios, elas têm que estar cobertas o braço todo, tem que estar de manga e tem que estar de calça comprida. Então, isso que pega um pouco. O Du era mais tranquilo, mas eu tava lá toda coberta, então isso que você acaba passando. Foi uma coisa boa que você falou, porque eu lembro quando eu fui pra Ásia, eu também, eu lembro que tinha que cobrir os braços, eu passei uns carões, assim, porque eu não sabia direito. Não pode mostrar o ombro também. Não pode mostrar o ombro. Nada, pense nisso, coisa boa. E assim, até regata, eu lembro que uma vez eu tava saindo de regata com uma pashmina por cima e a guia falou, não adianta. Eles pedem pra você ver, eles pedem pra você mostrar, aliás, se você tá com uma camiseta que cubra os ombros. Você não pode estar só com a pashmina. Não adianta. Aí daí eu fui com uma camiseta e com a pashmina, e daí quando eu cheguei lá, ele, por favor, deixa eu ver teu ombro. Eu mostrei, coberto. Eu consegui. Achou que ele me pegava, mas eu consegui. Não. E aproveitando, já que é um lugar bem exótico, vocês contrataram algum guia, algum tipo de tour, assim, vocês foram fazer? Sim, não, a gente contratou a parte terrestre uma operadora que chama Trails of Indochina. Ela é sediada no Vietnã, mas a gente comprou por uma agência de turismo aqui do Brasil. Mas assim, é muito boa, fantástico o serviço. E eles fazem todo o Sudeste Asiático, assim, tanto de atendimento, a gente pegou, os hotéis eu reservei mais ou menos praticamente tudo sozinho, mas parte de guia, de motorista, essa coisa toda, a gente pegou a parte desse Trails of Indochina. E vocês acharam que foi importante? Eu acho. Fundamental, assim. Fundamental. Eu acho que é sempre legal você pegar quando você vai viajar, porque daí você conhece melhor a história, a não ser que você seja daquelas pessoas que estuda bastante antes de ir e tal. Que não é teu caso, né? Mas até para aquele tipo de viagem... Eu me interesso bastante, mas... Eu não pesquiso as coisas antes. Não, e até para aquele tipo de viagem é legal também você estar num lugar e viver muito a cultura local, assim. Então, a gente, para dar um exemplo, a gente estava um dia em Singapura e a nossa guia mostrou pra gente uma outra parte de Singapura, que é uma parte que os hotéis, os turistas não vão, assim. Então, é a parte turística. Assim. Turística. Isso que é legal também, porque daí você pega... Eu, sei lá, eu me interesso por, como fiz direito, né? Me interesso por questões, como é que funciona as eleições aqui, vocês têm e tal, umas coisas assim. Então você pergunta pro guia e daí o guia te coloca por dentro dos assuntos. Então isso que eu acho legal, você pode perguntar o que você quiser, assim. E os guias falam inglês ou... Como vocês comunicavam? Então, eles falam inglês, às vezes. Falam. Alguns lugares aquele inglês meio macarrônico, mas dava pra se virar. É só você ter um pouco de paciência, assim, falar, você pode falar devagar, que é tranquilo, assim. Mas sem o inglês não tem chance, tipo, o pessoal que não fala inglês já... Não. A guia de Bangkok, até que tinha sido uma recomendação de um casal de primos meus, eles vendem no Brasil como se ela fosse guia em português, só que, tipo, ela não fala português, ela fala espanhol. Mas ela falava super bem espanhol. Falava super bem espanhol. Daí as pessoas conseguem entender melhor, mas a gente às vezes preferia, porque eu não falo espanhol nem a Mari, a gente entende portunhol, mas daí a gente perguntava em inglês, e daí às vezes ela respondia em espanhol, mas tu falava... Acho que ela tinha mais liberdade em falar espanhol do que com inglês, né? Sim. Porque às vezes a gente tem essa questão que acha que espanhol é igual ao português, mas não é, né? Não. A gente até que entende, né? Mas eles entenderem o nosso portunhol, daí já fica mais complicado. Fica complicado. E vocês chegaram a aprender alguma coisa de algum idioma deles, assim, que super diferente? A Mariana ficava toda hora vendo aquelas palavras. Ficava vendo vídeos pra aprender umas palavras-chave, assim. Mas vídeo no YouTube? No YouTube eu colocava, tipo, palavras
coisas básicas em tailandês e tal, e daí você vê, e porque eu acho super simpático quando você viaja para um lugar e você se esforça para educado, né? Você também está à disposição de realmente estar. E eles ficam super surpresos assim, e felizes também quando você ali arranha um pouquinho, assim. Você tentou, assim, chegou falando. Porque outra coisa que eu tava conversando com a nossa guia e eu contei que eu tinha feito isso e tal, e ela falou, isso é ótimo, porque em todos os países ali que a gente acabou visitando, você tem que pichinchar, né? Tem que negociar. Então, quando eles veem que você tá se esforçando, eles dão desconto maior ainda. Ótima dica. E você lembra alguma palavra que você aprendeu? Tem oi, né? Com crab. Não, esse é obrigado. Obrigado. Já troquei. Como que é? É sawadee ka, é oi. Sawadee e kopkun ka é obrigado. Kopkun ka, obrigado. Em qual língua? Em tailandês. Só que ele, como é homem, ele fala crab, não fala ka. Daí o final é diferente. Eu tô imaginando você chegando nas pessoas no tailandês, outro nível, né? Sim, mas agora eu já esqueci, mas eu aprendi também como é que falava hotel, porque é umas coisas assim que você tem que, né, vai que precisa. Boa. Hoje em dia com a internet é tão mais fácil, né? Por isso você consegue ver a pronúncia. Exatamente, eu colocava, mas no vídeo no YouTube tem tudo já certinho. Tem, bem fácil. Pessoal que fala que não tem como aprender as línguas, vejam que isso é um migué, desculpa. Claro que tem. Vamos ver que já tem perguntas aqui, gente, vamos dar uma olhada. Custo da viagem guiada. Vocês sabem falar assim? Eu tenho uma média. Então, até isso foi uma coisa que não me surpreendeu muito. A gente pegou serviços, vamos ver em quantas cidades. Acho que era Bangkok, que a gente pegou com a guia que fez todos os templos. E Bangkok, daí em Krabi tinha... Krabi não tinha passeio. Não, tinha um passeio de speedboat que a gente foi pra Maya Bay, estava incluído. Daí depois, as cidades principais. Em Luang Prabang teve guia, daí em Siem Reap no Camboja teve guia e em Singapura teve guia. Desses serviços em todos, assim, e custou tipo $850 por pessoa. E também mais os transfers, né? Mais os transfers e com o motorista ainda. Então, que o motorista, o passeio em si e o guia. E era tudo privativo, assim, uma coisa que eu não achei muito caro. Porque... $850 por pessoa realmente não tá caro. Não foi tão caro. E era assim, uma coisa que a gente usufruía, porque em Bangkok um calor assim de 40 graus, a gente naquele templo do Buda do reclinado, e depois a gente entrava no carro, tava ali o motorista com toalhinha e água gelada. Eles são próximos, em Bangkok os templos são bem próximos, mas valia a pena porque você... Mesmo pela proximidade, porque você não tinha que ir a pé, porque assim, eram uns 2 quilômetros um do outro, você 2 quilômetros naquele calor, fica complicado, né? E também, outra coisa que é legal com o guia é porque ele já sabe os horários para você visitar os templos. Exato. E ele sabe também por onde você começa. Porque normalmente os turistas vão quem não tá com guia e tal, segue a indicação, assim, como se fosse lá do templo ou do palácio, qualquer coisa, e ele faz um outro caminho, assim, meio que pra evitar super legal. os... Não, mas... eu acho que não é nem tanto a questão de andar, mas você otimiza tempo também. Sim. Também, é verdade. Mas outro detalhe, a gente acabou fazendo amizade com alguns dos guias, tanto que o de Luang Prabang, no Laos, era muito gente boa. Tanto que daí no dia seguinte eu queria fazer um outro passeio, e daí eu peguei o telefone dele, contato, tanto que a gente tem tudo hoje em dia anotado, já documentado. Tá lá no nosso Instagram, lá no Join the Trip. Instagram a gente colocou os telefones, porque por mais que eles prestem serviço para essa Trails of Indochina, eles às vezes podem fazer... Eles fazem privado também. Fazem privado também. Porque a gente teve que pegar com uma agência no Brasil, e daí a Trails of Indochina de lá, e mais os locais. Então você vai passando por todas essas agências, vai ficando sempre mais caro. Então, quer dizer, o valor lá é bem menor, né? Sim. E aproveitando que vocês estão falando a questão de valores, eu já vou fazer uma outra pergunta que eu já tinha em mim. Como que vocês faziam para pagar as coisas? Vocês levaram as moedas locais? Usaram cartão? Como que foi? Não, eu não quis fazer cartão pré-pago. A gente levou dólar daqui, dólar americano, e chegando nos aeroportos a gente já fazia um câmbio, mas não muito, só porque todo mundo sabe que em aeroporto é um câmbio muito deflacionado. Só pra ficar sem dinheiro, exato. Sem nada. E daí depois a gente ia trocando aos poucos, mas em alguns dos lugares... O único lugar que não precisa trocar é em Siem Reap, no Camboja, porque lá é tudo dolarizado. Então você vai nos restaurantes, é tudo em dólar, pra você entrar nos lugares é tudo em dólar, táxi em dólar também. Mas eles aceitam, então? Sim, a gente chegou, trocou, e daí no fim a gente se arrependeu depois. Sobrou daí a moeda do Camboja, daí a gente acabou usando no Laos. Daí. Mas todas as outras cidades a gente teve que trocar, porque lá
Eu levei o meu cartão internacional e em restaurante, assim, a maioria dos restaurantes eles aceitavam, só que lá tem muito mercado de rua, né? Os mercados noturnos e as feiras. Então, nesses lugares você vai ter que pagar em dinheiro. Mas só ali, assim, então por isso que é bom você trocar e sempre ficar de olho no câmbio ali, porque é uma casinha no meio do nada. E um outro detalhe é que a gente não via muita ATM, então, tipo, se as pessoas que levam esses cartões pré-pagos e querem sacar, porque você vai... você vai no mercado fim de semana em Bangkok, por exemplo, você quer comprar algumas coisas lá. As pessoas só querem dinheiro, é difícil aceitarem cartão. Daí você tem que achar uma ATM para sacar o dinheiro para daí poder... Então, às vezes é melhor, quem sabe como fazer... Precisar, levar em dólar e fazer o câmbio. Mesmo. Mas restaurante quase todos aceitavam cartão. Maioria. Mas é bom que vocês falaram isso das feiras, porque às vezes a pessoa não tem essa ideia, né? Que vai querer participar, porque é uma coisa muito... Faz parte da cultura, né? Até muitas feiras gastronômicas também. Você vai querer comprar alguma coisa. Eu acho que o mais legal de lá para compras é feira. A gente não foi nenhuma loja assim, um shopping, alguma coisa. A gente até foi no Paragon lá. Mas nem comprou nada. A gente deu uma volta, tipo um shopping gigantesco, estilo americano, fica em Bangkok. Mas em Singapura é muito bom pra compra e... da Singapura não tem mercado daquela assim. Loja, daquela rua gigantesca, tem uma rua... Ocean Road? Ocean Road, que a gente foi lá também, fantástico, muito legal. Sim. Bem legal. E qual foi o país que vocês mais gostaram? Sei que é uma pergunta difícil, pode ser mais de um. Nossa, é muito difícil essa pergunta. Vou deixar a Mari responder essa. Faça difícil pra ela, né? Já que você organizou toda a viagem. Agora tá na hora dela. Mas pior que é assim mesmo. Ele organiza a viagem, daí eu vou junto, aí eu que coloco todo o feedback no nosso Instagram. Tem que ser. É um casal, né? É um conjunto, Cada um faz uma coisa, né? Então, eu amei a Tailândia, achei sensacional. Bangkok, principalmente, porque é super diferente, assim, aquele clima, muito internacional também já, então eu achei muito legal, assim, cosmopolita e tal, porque tem de tudo. Aí eu me surpreendi muito com Luang Prabang, no Laos, porque é um show lá, porque também é bem tradicional. O Luang Prabang até nem tá lá, o Laos não tá nos roteiros turísticos mais comuns vendidos assim nas agências. Mas é sensacional lá porque ele é pequenininho assim, mas é tudo charmoso, então todos os restaurantes são todos charmosos, a rua com as lojinhas, então eles são todos assim cuidadosos e a cidade bem limpa. Então eu fiquei bem impressionada porque foi uma colônia francesa, então todo o turismo é voltado para os franceses. Isso. Então não tem esse estilo assim americano de resort, qualquer coisa. Então são sempre uns hotéis mais boutique, assim. Então a gente achou muito legal, a gente achou muito legal. Nossa, eu gosto bastante, eu prefiro também, tipo, hotel boutique pequenininho. Foi aquele tipo de cidade que a gente saiu de bicicleta no nosso hotel, daí você passa numa ponte de bambu sobre o rio de Luang Prabang. Completamente exótico. Tipo, sim, muito legal. Foi surpreendente, muito legal. E também eu acho que a Indonésia, né, Bali. E todo mundo, sem brincadeira, todo mundo falou de Ásia, não é na Live, falou de Bali. Sim. Eu já tinha vontade, hoje eu tô tipo, mas eu quero... alguém me chama pra ir pra Bali. Pra ir pra Bali. Quando quiser. Não, eu quero voltar pra lá porque a gente ainda pegou chuva lá alguns dias. Então eu queria voltar pra quando tiver um solzão, assim. E Singapura, eu fiquei chocada, mas é por outras razões, assim. Singapura eu fui também, não sei, achei Singapura completamente, não sei, moderno. Surreal. Não, é surreal, mas também é um país que é do tamanho da cidade. A gente fica impressionado com o desenvolvimento, né? Então, isso é diferente. Frente, né? Tanto que em 50 anos eles construíram um país super moderno. Exatamente. Mas acho que dos quatro, os quatro... eu acho que esses foram os mais, assim, surpreendentes, mas e todos o litoral da Tailândia, né? Com certeza, que a gente ficou num lugar que era fantástico, que daí a gente fez o roteiro, quando eu montei, eu organizei pra ter uns descansos, assim, no meio. Daí tinha, que a gente, depois de Bangkok, que era aquela loucura, a gente acabou indo pro litoral da Tailândia. Assim como a gente fez com Bali, que daí a gente também foi pra descansar em Bali, né? E quanto tempo vocês ficaram no litoral da Tailândia e da Indonésia? Acho que 5 dias no litoral da Tailândia, que a gente fez Krabi de QG, e daí depois a gente foi pra Bali e ficamos também uns 4, 5 dias em Bali. Vocês acham suficiente, assim, daquela descansada? Não, também... faltou tempo em Bali até. Faltou. E também em Halong Bay, no Vietnã. No Vietnã, que a gente pegou um barco. Bem bacana esse passeio. A gente foi pro Vietnã com o objetivo de ir fazer o Halong Bay Cruise, que é a Baía do Dragão, que é linda, tem várias ilhotas assim, então tem cavernas também nessa. Tem uma caverna gigantesca lá, muito linda. E daí a gente pegou um barco e a gente ficou 2 dias no barco, mas assim,
relaxando total, porque você vai, daí para na caverna, daí passeia na caverna, daí volta, fica observando a vista e tal, acorda. Mas é bom também. Sim, não, mas isso que era ótimo. Correria, massagem, pra mim era a melhor coisa. É bem relaxante. Né? Bem férias, né? Porque a gente volta das férias precisando de férias. Exatamente. Né? Então é bom ter essas coisas mais relaxantes, assim. E outra coisa também que eu queria perguntar, se vocês tiveram algum choque cultural muito grande, assim, ou não? Acho que sim, talvez. Não, foi bem diferente. Hoje com a globalização parece que está cada vez mais difícil ter choques culturais. Eu acho que a gente participou de uma cerimônia que foi muito bacana, que foi lá em Luang Prabang, que é a cerimônia do Almsgiving, que assim, foi super diferente e foi, nossa, lindo, né? Foi. Muito, é uma tradição de Luang Prabang, acho que centenas de anos, que é uma cidade que tem muito monge, e daí como eles eram muito pobres, as famílias acabam mandando as crianças para serem criadas pelos monges. Sim, porque eles têm educação. Daí tem educação, comida de graça, né? Então a gente acordou nessa cerimônia, que até foi a Trails of Indochina que tinha indicado pra gente. Acordamos tipo 5 e pouco da manhã. Sim. E daí... Tenso. Mara acordando 5 e pouco da manhã nas férias. Eu já não estava mais sofrendo os efeitos jet lag. Daí tem uma rua principal de Luang Prabang que os monges eles vão surgindo dos lugares. E eles passam por toda a cidade recolhendo as oferendas, pra ir em direção onde é o templo principal, onde fica o main monge, não sei como fala. O monge principal. E daí eles, não é uma forma nem de você fazer pedido, na verdade. O que eles explicaram pra gente é que é uma tradição da pessoa agradecer tanto pela saúde, agradecer, assim, e daí ela super faz... super bacana, é bem diferente. Exatamente. É que assim, os monges, eles, na tradição, eles não podem encostar em dinheiro, então eles não podiam, né, comprar as coisas no mercado e tal. Então eles sempre dependiam das doações da comunidade. Só que agora, na Tailândia e em outros lugares, como já não é mais tão tradicional assim, eles você vê assim, eles nas feiras comprando e tal, mas em Luang Prabang, que é um lugar mais tradicional, eles continuam e então eles fazem isso todos os dias. Nossa, muito legal. Sim. E daí vem os monges com os mini monges, assim, uma gracinha. Eles passam com umas cestas, assim, daí a gente vai colocando, ou punhados de arroz, mas hoje em dia já tinha até pessoas que doavam salgadinhos, sim, assim, M&M's, umas coisas assim. E daí o que eles explicaram pra gente é que no final o monge come a quantidade de arroz, comem pra absorver, assim, aquela energia, e o remanescente, o que sobra, eles acabam doando pra comunidade pra carente. Orfanatos, essas coisas também. Então foi bem bacana, assim. Valeu a pena acordar cedo. Valeu a pena. Eu achei bem diferente isso. Nossa, assim. bem legal. E acho que de choque cultural, assim, não é bem choque cultural, mas a gente ficou meio chocado com Hanoi no Vietnã, assim, que quando a gente chegou, é uma loucura, assim, que acho que é um trânsito mais louco muita que eu já vi. moto. Meu Deus, muita moto. Sim. Não é pra você que elas vão bater, sabe? Que não tem, tipo, faixas separadas. Tipo, eles vão indo tudo junto, tudo acontecendo ao mesmo tempo, é uma loucura. Você tá no carro, quando você olha em todas as direções, tá vindo moto. Daí você fica assim, meu Deus, o que tá não é assim, acontecendo? tipo, uma pessoa normal, na sua motinha, com capacete. Não! 7 pessoas numa moto. Capacete, uma cadeira, uma galinha. A gente viu lá uma mulher com umas 3 crianças atrás, eu falei, meu Deus, como é possível? É loucura mesmo. Né? Vocês não repararam que eles fazem muito gato de iluminação também? Muito. Também, muito. Eu lembro bem que eu tirei uma foto, eu vou ter que achar essa foto, que era tipo um rolo desse tamanho, mais ou menos, assim, pra mais, só de fio, assim, tipo, enrolado. Sim. Não, muito mesmo. Não, e aquele centrinho ali do Old Quarter também, a gente tava andando, então é um choque, assim, não deixa de ser um choque cultural, porque a gente vê aquele comércio, aquele tipo de alimentação deles, a venda ali, o jeito que trata também é completamente diferente de tudo que a gente tá acostumado. É verdade. Completamente diferente. Gente, mais perguntas. Estão perguntando aqui como que vocês se deslocaram entre os países que vocês fizeram. Entre os mais afastados, a maioria foi avião, na verdade. A gente... todos, eu acho. Não, a gente fez o trajeto de Hanoi de carro, que daí foi uma viagem também mais lenta até Halong Bay. E daí em Halong Bay, lógico, era um cruzeiro, né? Mas no mais era avião, mas acho que as pessoas também querem saber com relação àquele problema de bagagem, esse tipo de coisa. Então, quando eu fui comprar, eu fiz uma pesquisa bem grande e algumas companhias dessas low cost aí falavam muito mal, então eu já nem cheguei a procurar. Uma que a gente achou muito boa é a Thai, que é uma companhia da Tailândia, e que tinha franquia de bagagem alta e tal.
E daí nas outras a gente fez assim, tipo, vamos Singapore Airlines, daí a gente pesquisou bastante, mas tem algumas tarifas que compensam até. E vocês acharam então que valeu a pena? Sim. Valeu. Porque a gente também tinha poucos dias nos lugares, então a gente quis otimizar. E em Maya Bay a gente daí fez umas viagens de tailboat, assim, e também de speedboat, porque quando você chega em Krabi, que é perto... Na Tailândia, né? Na Tailândia, a gente, pra chegar na Railay Beach que a gente ficou, daí tinha que pegar speedboat, daí essa questão toda. A logística em alguns lugares é cansativa. Pra gente fazer o cruzeiro de Halong Bay foi bem cansativo. Porque uma estrada é horrível, assim, são uns 200 quilômetros. Eu apaguei, então eu não lembro. Que ela dormiu. Melhor coisa é dormir nessas horas, né? Que é uma estrada, tipo, de 200 quilômetros, mas que você demora 5 horas pra chegar. É muito longe. Tipo, e vocês organizaram tudo isso antes, mas estava tudo já programadinho. Tudo mas uma programado. coisa é que esses trajetos internos tinha a questão da bagagem, né? Então tinha os lugares que eram o quê? 20 quilos? Um voo que a gente acabou pegando, acho que foi o único que deu problema. Assim. Os outros eram 20 quilos, mas eles deixavam a gente passar com 23. Que era um da AirAsia, eu acho, assim. Da AirAsia. Que a gente tava saindo de Bali, na verdade. Saindo de Bali, indo pra cima. E era aquele atendente, assim, que você olha que o cara quer ferrar todo mundo. Então, daí... E assim, a gente já tava saindo de Bali, então eu tava carregando muita coisa, eu tinha comprado Buda, estátua, então daí já viu, né? Não, olha, tava complicado, mas tranquilo. Vocês conseguiram viajar, tiveram Não, certo. A gente enfiou tudo na mala de mão e conseguiram se virar. Deu certo. Então, bom saber, né? Vocês compraram o chapeuzinho do Vietnã? Compramos e esquecemos em Bali. Vocês esqueceram? Sim, a gente fez um percurso inteiro com aquele chapéu e daí quando a gente chegou... Tinha um monte de sério, sabe aquele chapéu tradicional que assim. Eu queria quis comprar aquele chapéu. Daí meu pai, você tem certeza que você vai voltar com esse chapéu? Eu falei, eu vou, nem que eu volte na cabeça. Óbvio que eu não quis voltar no final. Meu irmão que veio. Ele olhava pra mim, eu odeio grande. Não, e a gente ainda carregou uma boa parte da viagem. Daí chegou em Bali, já tava indo pra Singapura e esquecemos o hotel de Bali. Mas a gente pensou depois com essa confusão da mala foi bom, porque era tudo que a gente tava tendo que remanejar e imagina dar o chapéu não ia dar. Mas depois na cabeça, né? Algumas coisas da viagem, né? Que os dois aqui, gente, pensaram na viagem. Verdade. Aí da viagem. Tô usando um colar que eu comprei na Tailândia, todo de pomponzinho, que depois eu fui ver, tipo, eu tinha comprado uns 50 desses. Me empolguei. Muito legal. E eu com uma camiseta aqui de Bali, que achei lá. Comprei, acho que era um caráter pro live, viu só, gente? Exatamente. Outro nível aqui. E ainda no assunto transporte, vocês pegaram algum trem? Perguntaram de barco também, mas vocês já responderam. Trem não pegaram. Trem não pegaram. A gente soube de umas pessoas que passaram uns perrengues em trem e tal, daí a gente acabou preferindo... E diz que sempre em algum desses países a chegada por trem, tipo, a gente quando entrou no Vietnã, a gente entrou por Hanoi. Mas e tem que pegar visto pro Vietnã, a gente é rápido, mas tem que pegar visto no aeroporto. E eu já tinha lido que a chegada de trem, alguns lugares que é mais assim, inóspito, é mais complicado, assim. Eu li algumas pessoas que até tiveram que voltar, porque não conseguiram o visto, assim, que tem acho que alguns lugares que não tem o tal do on arrival, que é aquele visa on arrival, que você pega quando você chega. Daí é bom dar uma pesquisada nisso também. É bom saber, entendeu? Então às vezes acaba sendo melhor pra otimizar tempo, questão de visto, avião, né, gente? Lógico que dentro do país dá pra viajar de trem e tal, né, também. Sim, mas é só entre países não, a gente não pegou nenhum trem. E teve algum país que ficou aquém da expectativa de vocês? Vocês super achavam que ia ser top, chegou lá e não era nada daquilo? Ai, difícil. Acho que a quem não. Ai, que bom, né? Ficou feliz, né? Que vocês responderam não, né? Acho que a quem não. Não. Nada que eu esperasse muito, assim. Que bom. O único que eu acho que assim, eu amei os templos, que foi o Camboja, mas a cidade não tem muito o que fazer. Tem uns 2 restaurantes lá que a Manu, a irmã do Dudu, tinha indicado, que foram sensacionais, mas o mercado, assim, e o centro eu achei que da outra cidade. Porque que não tem tanto movimento. É pra visitar assim. templo lá. É pra visitar templo. Sim, é outra proposta, assim, o pessoal que tá querendo mais visitar a cidade, mesmo ali não vai. Assim, não tem nada a ver com Bangkok, aquela cidade, assim, louca e tal. Sim. Mas os templos são maravilhosos. Muito lindo. E outra coisa também, vocês passaram alguma emergência, algum medo, alguma situação assim ruim? Não chegou a ser medo. Não chegou a ser medo. Não sei se vai admitir, mas eu fiquei com medo. Não. A gente foi trocar dinheiro em Bali e era de madrugada já, assim. E daí só tinha um câmbio aberto que era no meio das lojas, as lojas já estavam todas fechadas. Você entrava numa viela, assim, era meio que um beco. E daí o cara o Du começou a conferir, e daí a gente viu que o cara não tava gostando muito daquilo e tinha tipo uns 3 caras gigantes junto com ele, e daí eles começaram a fazer uma pressão. O Du nem tava percebendo que eles estavam discutindo por causa do dinheiro. E eu tava assim, meu Deus do céu, vou apanhar aqui agora. Eu falei, Du, deixa eu
vamos pra Não, mas porque eu contei o dinheiro, eu peguei da mão dele, como todo mundo tem que fazer, e contei na frente, e vi que faltava. Daí ele pegou da minha mão, assim, o dinheiro e contou. Daí na mão dele ele contou e contou certo. E ele pegou, mas ele ficou meio revoltado, assim, sabe? E daí nisso vieram os caras, daí eu achei meio tenso ali. Eu já queria voltar lá, né? Daí a Mariana, não, de jeito nenhum, não vamos voltar lá. Meu Deus, melhor Pelo amor de Deus, era um beco, assim, sabe? Daí eu falei, não. Perdemos alguns... A moeda de Bali, qual que é mesmo? Era IDH, agora não me lembro o nome da moeda. Muita São coisa tantas! salvar, né? Não dá. Mas pelo menos foi uma coisa ruim, sabe? Uma viagem grande. Não, super tranquilo. Essa foi boa, andaram de tuk-tuk, sim. Andamos de tuk-tuk com todas as malas. E assim que fala, né? Com carro mesmo, acho. Sim, e o tuk-tuk era assim, era uma moto... uma cinquentinha. Não, é que assim, tem aquele tuk-tuk que fica assim, meio... Eu acho que é uma moto também, naquele clássico. Só que ele é na frente, bem no meio. Esse não, era do lado, assim. Daí tinha uma casinha acoplada na moto. Só que a gente tava chegando, a gente tava fazendo o percurso de long tail boat. E a gente tava com todas as malas. Meu Deus, todas! E daí o cara falou assim, tipo, não, entra aí, com o chapéu. A gente tava com o chapéu ainda nessa época. Tipo, vem, entra aí. E daí estavam assim, milhões de malas. Eu espremida por cima das malas, segurando, com medo de perder alguma coisa. E daí o Du foi na garupa dele. Porque a garupa da moto vai dentro da casinha e você tem que ir na garupa ali. Não, mas Vocês têm foto nesse momento? Tem. Todo mundo achando que tem vídeo, tudo que, né? E você falou malas, quantas malas vocês levaram cada? A gente levou uma grande cada uma e uma de mão. Né? Mas tava explodindo, assim, já. Tipo, 4 malas num tuk-tuk. Eu tô e mais umas sacolas, né? Chapéu, porque nessa época, assim, a gente tava Mas com uma o esquema é ir com uma grande e uma de mão, porque a de mão acaba usando como escape, né? Porque se você precisa tirar para um excesso de bagagem e tal... Você tem algum lugar pra pôr, né? Eu gosto bastante de levar uma mala de mão. Não, e assim também, a gente comprou umas esculturas, umas coisas, daí a gente colocou na mala de mão pra não despachar depois. Sei lá, né? Sim, né? Então, perguntando aqui como é a vida noturna, acho que meio no geral, assim, vocês chegaram a sair, pegar balada, alguma coisa assim? Em Bangkok que a gente saiu mais, assim, de noite, mas nas outras cidades... Singapura também, tá certo, é verdade. Bangkok, né, não preciso nem falar, eu acho. Uma loucura. É uma loucura, super bacana. E Bangkok também, assim, tem vários bares muito legais que são os Sky Bar. E tem também em Singapura. E eles são lindos, assim. São no topo dos prédios. São no topo dos prédios. Não, é maravilhoso, muito lindo. Eu acho que isso é muito legal porque é diferente, assim, também. E também o centro. Vai andando no centro, que tem de tudo, assim. Tem que ser Bali também, né? Bali também. Bali também, A gente ficou em Seminyak, daí é uma região, assim, que é muito viva. Tanto pra bares, restaurantes. A gente andava de noite, voltava de noite, tipo, depois da meia-noite, 1 da manhã, e tava cheia a rua. E tranquilo, seguro? Tranquilo. A gente foi num restaurante em Bali que é muito legal, que é o La Favela. La Favela, que é nessa rua principal de Seminyak, e daí é uma portinha pequenininha, assim, você não dá nada. E daí você entra e você vai até o final, e o lugar é enorme lá dentro, e é super estiloso, muito lindo, assim. Bem legal mesmo. E daí o jantar, a gente tava ótima a comida, e depois tem DJ lá, então fica super animado. Sim. Então daí vai até tarde. Vale a pena, então. Vale a pena, muito bacana. E tem alguma coisa muito diferente daqui, assim, pra sair ou não? Meio que o mesmo estilo? Tem tem as festas do litoral da Tailândia lá, né? Também. A Full Moon Party e a Jungle Party lá, né? Vocês chegaram aí? Não chegamos aí, mas a gente escutou uns relatos de alguns lá. É que não foi na época que a gente tava lá. Mas, e Bangkok também, né, que é diferente. Sim. Mas é assim, eu vou fazer uma pergunta mais elaborada. Porque geralmente no Brasil a gente sai tarde, né? Lá é tarde, assim, também. Não, as coisas começam mais cedo. É bom saber que a gente vai estar acostumado, achando que é igual no Brasil, que você vai começar a se mexer meia-noite. Você se enrola, não, mas só no Brasil é assim. Não, tem lugares... Não, e num lugar às 3 da manhã eu falo, gente... Não, eu também, eu acho que não tem pé nem cabeça. A gente já tá acostumado, fica se enrolando, a gente pensa, acabou já. Lá é legal você pegar uns lugares com o pôr do sol, assim, então até nesses Sky Bar eu acho que fica mais bonito ainda, porque daí você vê essa transição. Sim, assim. o sol se pondo. Mas eu acho que as coisas lá são mais cedo mesmo. Mais cedo. Mas não tem hora pra acabar. Eu acho bom, porque em viagem acho que não combina um pouco, são duas propostas. Se quiser só sair... Até porque no dia seguinte você quer acordar pra aproveitar, né? Você não vai conseguir fazer nada, né? Fazer algum turismo, alguma coisa. Eu acho a mesma coisa, concordo com vocês. Sim. Gente que tá fazendo pergunta, não estão vindo as perguntas aqui pra mim. Tem muita gente elogiando vocês aqui no aviso. Falando Mari linda, viajados, casal muso, sucesso, então vocês estão bombando aqui. E eu tô vendo que no celular tá aparecendo aqui pra mim, tá meio lento, porque rola um delayzinho. Então calma aí, gente, eu tô tentando ver o que tá rolando aqui. Sem desesperos. Eu tô falando garupa,
Não, Marilina eu já vi vários aqui. Gente, que tem pergunta, se não receber aqui, manda pra mim no inbox aqui do Why Not Pack, eu consigo ver. Felipe, que está assistente próximo da gente aqui, manda pra gente as perguntas. Dá print que eu consigo olhar. Porque o Facebook sempre dá dessas, assim. Sim, né? é verdade. Acontece, gente, se ele dá uns delays. Mas a princípio eu li todas que eu consegui ver, mas eu tô vendo que no celular estão aparecendo mais. Vamos ver aqui. Ah, o Felipe mandou. Isso aí, Felipe. Vamos ver. Tá vendo? Manda aí. Mandou tá. Manda as perguntas. Vamos ver. Vocês querem falar mais alguma coisa, gente? Enquanto isso, alguma coisa que vocês falaram? Da viagem, o que mais? Se faltou alguma coisa, vocês... Que nem vocês falaram? Foi 30 dias, mas podia ter ficado mais. Podia. Em quais lugares, especificamente? Então, eu queria voltar pra Bali, né? Porque a gente pegou um pouco de chuva. Sim. Daí Bangkok, eu acho que a gente podia ficar mais também. Tem muita coisa pra fazer. Singapura, por mais que... É que tem muita opção de restaurante, lugares pra conhecer de noite e tal, que a gente não conseguiu em todos, mas... É uma cidade pequena, mas eu ficaria mais alguns dias lá. Outra também. coisa que a gente viu é que os restaurantes, os bons, assim, tem que reservar com bastante antecedência. Com muita antecedência. A gente já foi avisado e a gente, nos 2 meses antes, 3 meses, já começou a reservar. Nossa, 3 meses porque antes de irem. Sim, porque é difícil você conseguir. Nossa, isso é ótimo de saber. Sim. Eu não consigo ser organizada como o Du, infelizmente. Eu até organizo as coisas, mas eu é que sempre ele é esqueço difícil desses mesmo. detalhes desse oriente. Toda vez que eu chego nos lugares dá uma raiva. Não consegue ir, né? E pior, né? A gente daí começa a ver, daí, putz, olha aqui, todo mundo falando bem, você não vai conseguir. Eu não consigo ir. É uma boa dica. Ó, vamos ver o que o Felipe tá mandando aqui. Perguntaram da pimenta na comida. Boa pergunta. Ah, então. O Du, ele é assim, ele experimenta tudo, ele quer... Bom, a irmã dele, né, a Manu, chefe, então ele faz meio que uma pesquisa de campo, assim, até. Mas eu sou muito chata pra comida. Essa era a minha preocupação principal, eu acho, da viagem. Porque não consigo comer coisas muito diferentes, assim, e também não gosto de pimenta. Eu também não. Daí eu cheguei na Tailândia, no começo eu sofri, porque assim, até o sem pimenta é com pimenta. Mas aí depois você descobre uns pratos que não tem tanta pimenta, ou que, assim, pra você tá ok. E daí eu comecei a pedir aqueles. Mas, assim, em todos os lugares tem opções ocidentais. Então é tranquilo. Bom eu comi, assim, uma comida tailandesa, daí depois eu comi hambúrguer, daí depois eu comi... No Laos não tinha muita opção mas ocidental, é que no Laos não era tão apimentado também, então era mais tranquilo. Não, mas foi no Laos que teve um episódio que eu quase morri. Quase morri. O que aconteceu? A gente tava num restaurante, acho que era super legal. Até a gente colocou... O Três Naga. A gente colocou uma foto Olha dele no Join the Trip. Daí o prato tava tipo, era um lugar meio assim escuro, assim. Era bem escuro. Bem escuro, assim, era uma parte fora. E daí tinha parecia era igualzinho, uma cenourinha daquelas mini cenouras, assim. E tava no prato, assim, na pão de uma mini cenoura. Daí eu mordi. Daí quando eu mordi, ela tava seca e era uma pimenta. Daí, meu Deus do céu, o líquido, com tudo, assim. Mordi com tudo, e o líquido vazou na boca. Daí a Mariana assim, meu Deus, come o arroz. Não come esse arroz aqui, lá o arroz é sempre sem nada, né, assim. Daí eu, não, come esse arroz aqui, porque não pode tomar água, dizem, né, também não sei porque eu não fico me aventurando nas pimentas. Daí eu, come esse arroz. Daí ele, mas meu Deus, tá queimando muito. E depois quando eu fui experimentar o arroz também era apimentado. Que dó! Quase matei o namorado. Sim. Esse foi o pior, assim. Não chegou a ter nenhum problema grave. Não, tranquilo, mas... Tinham pratos que eram tão bons, assim, mas que a pimenta era tão forte que eu não conseguia comer até o final, porque lá... Nossa, vai esquentando. Eu já pedia os com pimenta. Mas eu acho que o lugar que tem mais pimenta é a Tailândia mesmo. Os outros lugares, no Camboja, no Laos, na Bali e também no Vietnã, não era tão apimentado, era tranquilo. Vocês não na comida do Vietnã? Eu achei muito boa. Eu achei muito boa, muito boa. Mas do Camboja eu amei. Porque eles usam muito lemongrass. Lemongrass, que é o... Como que é? Eu nunca sei traduzir. É capim de limão? Não é capim de limão. Calma. Mas é parecido com o quê? É uma coisa assim, é parecido com capim de limão. Não é. Como é que é o nome? Não é erva alguma coisa também. Erva doce. Erva doce. Acho que é erva doce. Não sei a diferença dos dois. Erva doce, eu acho que a tradução é erva doce. E daí, mas era uma delícia, muito bom. Eu fiquei bem surpresa com a comida do Camboja. E do Laos também, era um pouco parecida, assim. Sim. Mas pimenta mesmo, o problema é na Tailândia. O resto, vai. Então, gente, fica a dica quem não gosta de pimenta. Mas na Tailândia tem tudo, tem hambúrguer, tem batatas tailandesas fritas também. Batata frita tem em qualquer lugar, né? Então no desespero vai falar, né? Eu acho que tem que experimentar pra felicidade de alguns, né? Exatamente. Sim. E perguntaram também na salinha se vocês comeram alguma coisa que não caiu bem. Você já respondeu que tipo...
Você da sofreu pimenta. ali. Sim. Mas não chegou, tipo, a passar mal. Não. Assim, O Du ficou meio mal lá uns dias, mas é que ele é todo fitness e tal, então ele só come coisas corretas. Então aí ele não estava muito preparado pra isso. Eu que só como porcaria, né? Então eu já tô batizada. Não, eu não passei nada mal. Mas foi tranquilo, foi bem tranquilo. Ai, que bom. E foi uma ótima pergunta, porque realmente... Isso é importante. Era uma das importante. minhas preocupações Interesse mesmo. geral, né? Interesse geral, exatamente. E também eu tenho o prato mais marcante. Também achei uma pergunta meio difícil, se eu não conseguir responder mas foi num restaurante que a gente foi em Singapura, que chama Bela... Leami, em Singapura, acho que tem 2 estrelas Michelin. Tem. Minha irmã tinha indicado pra gente e a gente foi. Chegando lá, inclusive, quem for, tem que ir de homem, tem que ir de calça. Porque eu cheguei lá, não tinha calça, tava de bermuda, que tava um calor. E daí o maître, na recepção muito educado, me emprestou uma calça que eu acho que era... Ele emprestou dos funcionários. Eu acho que era dos funcionários, que tava lavada lá. Mas também, olha a ideia dele, vai no restaurante só de degustação, isso aqui vai de bermuda. Mas de qualquer forma eles não avisaram na reserva. Mas lá os pratos eram fantásticos. Tinha um que tinha ovo, lembra, Mari? Que era bem marcante. Que é, tipo, muito bom. Era um restaurante que marcou bastante. Mas eu acho que... Singapura. Isso. Mas eu acho que o que mais marcou foi eu não vou lembrar agora o nome do prato, mas foi no Camboja, que era um frango, era um coco, assim, e o pedaço de frango no molho de lemongrass. E com arroz, assim, aquele arroz bem grudadinho. É um prato clássico do Camboja. Típico, inclusive, a gente saindo dos templos, acho que do Jungle Temple, da Angkor Wat, o guia nos indicou e levou nesse restaurante. A gente queria outro até. Daí ele ficou enchendo o saco, falando, não, vamos naquele lá. E a gente tinha certeza porque era por causa da comissão, essas coisas que rolam com os guias. Não era nada. E daí a gente chegou assim no restaurante, mau humor, esperando nada. Tipo, ok, né? Deve ser um restaurante super turístico e tal. Daí ele falou, eu indico que vocês provem esse prato aqui. Coco. Meu Deus, era maravilhoso. Agradecer a mordeira ligada. E depois eles mandam aquele arroz deles também, que é tipo muito bom, e daí você coloca o molhinho que vem dentro do coco. Tava assim, maravilhoso. Era muito bom. Que delícia, bem diferente, né? Sim, e era bem barato também, assim. Bem tranquilo. Bem barato. Muito bom, gente. É muito bom comer viajando, né? Eu não entendo que faz dieta viajando. Não dá. Pra viajar mesmo, você tem que pegar a gastronomia, se realmente quer sentir como é o lugar, né? Lembrando que a comida era muito cara, no geral. Muito barata, no geral. No geral, barato. Muito barato. Assim, esses restaurantes que foram indicação, assim, são um pouco mais caros. Mas eles compensam, tipo, ficar balanceado com o resto da viagem. Porque comida lá é muito barato. Eu e o Du, a gente tava lá em Bangkok, a gente ficou numa região que é dos mochileiros, que era perto dos templos. E a gente foi jantar ali na rua, assim mesmo, até... contraindicação de certas pessoas, né? Que vai passar mal. Mas na rua, não nas barracas de rua, mas falam que tem gente que diz que nem isso nem dá, nos restaurantes, né? Mas enfim, daí a gente parou lá e a gente pediu um prato que a gente dividiu. Era bem grande, um pad thai. Foi pad thai, né? Foi. Daí eu pedi pad thai é o prato mais tradicional, gente, tailandês. E daí 2 cervejas e uma coca e deu $10. $10 Então, assim, é tranquilo. E o pad thai deles é bem parecido com o nosso, se puderem explicar, assim, pro pessoal que não sabe, que não entende comida tailandesa. É melhor, vou te falar, porque eu acho que aquele macarrãozinho, que acho que é com arroz, o deles lá é diferente, assim, ele é mais saboroso. Aqui, pelo menos os que eu comi aqui, não são nem parecidos. E eles servem com frutos do mar? Serve. Igual. Igual. Frutos do mar, daí tem com frango, mas bem bom, gente, bem bom. Eu pergunto que às vezes sempre a gente acaba brasileirando as coisas, Sim. não é tão igual, é tipo você tomar caipirinha fora, assim, também. Exatamente. Vamos ver mais perguntas. Perguntando das músicas, como que eram. Músicas no geral, acho que quando vocês saíram, talvez... eu acho que é bem internacional. Assim, a maioria das músicas eram todas em inglês. E aquele dia em Bali, a gente tava lá sentada no restaurante e a gente tava escutando aquela música do Michel Teló, não é? Não. Gustavo Lima tava tocando. Foi em Bali? Foi em Bali. Não, foi em Krabi. Krabina, desculpa, na Tailândia. Daí a gente tava sentado no restaurante e a gente tava jantando, era bem tarde. E daí tinha um bar, assim, que tava super lotado. E daí começou a tocar, tocou Aí Se Eu Te Pego e tocou Gustavo Lima. Impressionante, sertanejo. Sertanejo toca em todos os lugares, mas é mais música, assim... internacional. Só lá nas cerimônias e tal, que toca a música deles, mas só.
É, o lado ruim, eu acho, da globalização, né? Parece que é mais sem graça hoje, né? E tem alguns lugares que a gente nem escutava música, na verdade. Eu acho que no Laos, lá, não lembro de ter escutado música em nenhum restaurante. Mas é que não existe. pacífico. Você só escuta aqueles barulhos dos sinos, assim, dos templos. Mas aquilo era bem completamente fora da civilização. Gostei. Sim, é bem diferente. Foi bem legal. Completamente atípico. Vamos saber também. Qual foi o melhor hotel e por quê? Também, se eu puder me falar um. Eu acho que o mais legal da viagem foi o. Eu não sei como é que fala, se é Hayavadi. Hayavadi. Hayavadi, onde fica? Que significa princesa em tailandês. Princesa. Gente, a Mariana tradutora. Dica aí. Fica em Railay Beach, em Krabi. Ela tem, na realidade, a propriedade do hotel são 26 hectares. E dá pra 3 praias. E a Railay Beach, eu acho que é a mais linda de todas. Tem um pôr do sol maravilhoso. E ela é bem famosa lá na Tailândia. E esse hotel é maravilhoso. O serviço é excelente, então... E você fica num bangalô, então tem o primeiro andar e o segundo andar que é a cama, o banheiro e tal, embaixo é uma sala. Nossa, que delícia. Mas é tudo charmoso e você chega, eles já te recebem com um welcome drink, colocam uma pulseirinha na gente e daí... Mordomia total. E é legal. Super lindo que, assim, de manhã quando as camareiras vão arrumar os quartos, elas vão de bicicletinha, com a cestinha, com as coisas. Bem legal. E daí você tá na piscina, eles ficam passando sorvete o tempo todo, água, espetinho de frutas, então é bem... Adorei. Não, lá é muito lindo. Esse, eu acho que foi o mais caro da viagem, mas valeu cada centavo. Mas o que a gente ficou em Bali também era uma vila. Muito era legal. Muito legal, porque em Bali tem muitas vilas que as pessoas alugam, daí que é uma vila inteira tua, assim, com piscina e tudo. Sim. E a gente ficou em uma em Seminyak que era tipo, tinha uma piscina, que era uma comprida, dava até pra nadar, tipo, um pouco ali. E o quarto era muito bom também, um conforto também, o atendimento bem bom. É legal porque é outro estilo, né? Chama Vila Uma Sapna. Vila Uma Sapna. Depois a gente e um custo também, um custo que vale a pena. Esse foi ótimo. Bem bom mesmo. Custo-benefício ótimo. Excelente. Era bem do ladinho ali da rua principal de Seminyak. Sim, a gente ia a pé. É bom saber isso, que a gente fica perdido pra ver hotel, mesmo se já viaja bastante. É bom ter dica de alguém. Sim, eu sempre penso nisso, custo-benefício. Até uma dica pra quem não é tão acostumado a viajar. Não se precipitem com o hotel, porque às vezes você acha, é muito caro, não vou pegar. Exatamente. Estuda com calma, que às vezes vale a pena, como vocês disseram. É verdade. E eu gostei que vocês falaram bastante isso, não só sobre o hotel ao longo da entrevista, que vocês foram compensando as coisas, tanto comida, hotel. É uma coisa inteligente de fazer em viagem, que eu também faço. Sim, se permite lugares um pouco mais caros, porque em outras cidades você acaba economizando mais. É verdade. Às vezes nem porque você quis, às vezes tem cidades que são mais baratas, enfim. Não, mas é isso que a gente tentou fazer mesmo. Porque assim, lá na Railay Beach em Krabi, que você vai ficar numa praia paradisíaca e tal. Eu falei, não, então vamos pegar um hotel legal, né? Quer dizer, eu não, porque eu não participei dessa decisão. Eu que decidi. Eu pensei, ele captou a mensagem já. Mas ele decidiu já, porque daí vale a pena, né? Senão você não aproveita, você acaba economizando, não fica num hotel na praia, não aproveita. Mas em outras cidades lá, por exemplo, que eu falei, no Camboja, que a cidade não tinha tanta coisa pra fazer, então você não precisa pegar um super hotel, assim. Mas a gente ficou num bem legal. Também. Bom, todas as dicas dos hotéis também estão lá no Join the Trips. Então, deem uma olhada lá. Estão perguntando aqui quanto gastaram na viagem. Ai, não faço Não, eu fiz uma planilha toda específica, assim. Mas... Nossa, eu adorei que você não é organizado. Eu fiz uma planilha assim. Planilha tem tudo. De tudo, colocando valor de passagem, hotel e tudo. Mas não sei em valores exatos, assim, para falar agora, mas com certeza gastamos menos do que se fosse passar um mês na Europa, assim, compensação. Com certeza. Mas eu acho que colocando tudo, porque algumas das passagens eu tinha pego por pontos, então não dá para calcular bem. Mas de hotel e tal, acho que em torno de 10 a 15 mil reais por pessoa, assim. Não foi tão caro, ficaram bastante tempo. Por tanto de dias, assim. Eu ganhei de formatura. Ai, demais, presentaço. Sai, viajar é o melhor presente. Sim, é verdade. Não, eu gostei da tua comparação. Na Europa nunca por esse valor. Nunca mesmo. Não, bem bom. Gente, tem muito... Todo mundo tá gostando, que não para de perguntas, gente. Vamos lá. Perguntando qual foi a melhor companhia aérea da viagem. Acho que é a Thai, né, que você... Não, companhia aérea da viagem não, acho que é a Qatar. Sim, do Singapore Airlines, até lá. A Singapore Airlines também é muito boa. Singapore Airlines e a Qatar. E por quê, assim, o que tinha de diferente? Eu gostei dessa pergunta, eu gosto dessas coisas. Primeiro que a gente fez os trechos, os longos com a Qatar.
E foi muito bom, assim, atendimento em tudo, assim, fantástico. Sensacional. E a Singapura eu já tinha voado uma vez, né? Daí a gente fez um trecho que era até longo, relativamente, porque para voltar a gente tava lá na outra ponta já, que era Vietnã. Daí eu comecei, quando eu montei o roteiro, já vindo pro lado de cá, para não ficar um voo muito longo na volta. Daí a gente voltou para Bali, e daí depois para ir para Singapura. Então era um voo longo. Vietnã-Bali. Vietnã-Bali. Então a gente fez uma conexão em Singapura e depois foi para Bali. Mas em atendimento, horário, nossa, tudo assim, foi muito bom. E essa passagem eu peguei com pontos, que a Singapura ela emite com pontos do American Express. Daí eu passei uns pontos e daí eu peguei com pontos ainda. Uma pergunta boa, porque às vezes é ruim você ir em companhia sem ninguém saber também, porque você cai numas furadas. Sim. Exatamente. Tem muita companhia que não é muito boa. O que você tiraria da mala do seu companheiro e por quê? Eu acho que a melhor pergunta é o que eu tiraria da minha mala, que pertence dele, porque ele faz isso. Ele fica comprando milhões de estátuas e não sei o quê, e daí ele coloca tudo na minha mala. Oh, gente, eu ia achar que é a Mari que leva mais coisas. Não, é porque assim... Não, eu vou comprando algumas coisas. É que assim, o Du, ele mora sozinho, né? Então ele traz as coisas pra casa dele. Então ele acha legal, assim, tipo, vou comprar pra decorar. Só que lembrar da viagem. Isso, só que eu moro com os meus pais. E não sei se minha mãe vai gostar do que eu vou comprar, né? Ela foi o adereço da sala. Sim, ela que gostem. Você vai ficar aqui. Então assim, ela que meio que determina. Mas então, eu vou colocando depois de consultar, né? Eu faço uma pergunta, você tem espacinho na mala? Os dele ele ficou brigando comigo numa dessas que tava muito pesado. Daí eu falei, Du, estou com sua estátua enorme, desse tamanho, assim, ó, um Buda, assim. A pergunta é, tem um espacinho, mas a verdade mas entenderam. Mas um arrependimento é que na verdade eu tiraria e não levaria, porque uma viagem dessa dá pra levar tipo quase nada de roupa, porque em Bangkok, depois que a gente chegou lá, a lavanderia perto do nosso hotel era $1 pra lavar 1 quilo de roupa. $1 pra lavar 1 quilo de roupa. Tipo, nossa, super barato. Que o segredo dessas viagens é você não levar quase nada de roupa. Pra mulher é um pouco mais difícil, porque a gente fica preocupada. Mas daí vou ficar tirando fotos, vou estar com a mesma roupa em todas as fotos. Então o segredo é se levar uma coisa mais básica. Daí lá que não marca muito, muda os e daí lá você compra umas pashminas, umas coisas que tem, que são legais. E voltamos ao live com a Eliane Krasik, não me engano, no episódio 10, que falou sobre Smart Packing, mala inteligente. Gente, ela viaja 2 meses com uma mala de mão. E ela leva a roupa que essa até eu vou assistir. Gente, assista, porque quem não viu, assista. A próxima então, hein, Mari? Vamos fazer essa. Só uma linha de mão. Exatamente. Gente, tá fácil. Mas pra pensar... Tá fácil pra ele, né? Porque você que vai levar as coisas. Exatamente. Bem isso. É verdade, tô vendo aí que tem um pouquinho passado. Ela é mal de mão, né? Mas, Mari, lembre que você tem que pegar as estátuas, né? Mas pra pensar, não precisa mesmo. É meio frescura, né? Assim, a gente fica muito apegado. É verdade. Mas se a gente for com umas coisas mais neutras, como você falou, preto, branco, mudar os acessórios. Sim, é bem tranquilo. Ninguém vai ficar se ligando nessas tem coisas, várias coisas que eu levei que eu acabei nem usando lá. Sim. Então, ainda mais que é barato pra lavar. Sim, né? Não vale a pena levar muita coisa. É uma coisa boa, então. Não sei se tem mais perguntas, pelo jeito, não. Então eu vou fazer uma pergunta pra encerrar esse assunto, e depois eu quero perguntar os seus próximos planos, cara. Porque vocês são muito invejados, acho que o pessoal também quer saber. Eu queria perguntar pra vocês uma palavra ou sentimento que descrevem essa viagem. Pode ser diferentes, cada um pode ser a sua. Eu acho que surpreendente. Surpreendente? Eu não esperava que ia ser tão legal. E assim, eu digo sem duvidar, assim, tipo, sem sombra de dúvidas, que foi a viagem mais legal que eu já fiz na minha vida. Porque é tudo diferente. As pessoas são diferentes, o jeito que elas te acolhem é diferente, a comida é diferente, os cheiros são diferentes, a cultura toda é diferente. Então isso eu acho muito legal, porque você vai para um lugar que você descobre um mundo novo. Isso é ótimo, adoro isso de quando se surpreende mesmo. Sim. Supera as expectativas. Eu acho que é incrível. Incrível. Acho que resume bem. Me deixa bem óbvio que vocês voltariam para os cenários, né? Com certeza. Adorei. E já que vocês gostam tanto de viajar assim, tem uma próxima viagem em mente? Tem já. Sabia? Tem uma já programada. Onde e quando? Em abril a gente vai pro Coachella, de volta esse ano, para comemorar meu aniversário lá no Coachella esse ano. Muito legal. Gente, pra quem não sabe, o Coachella é um festival que acontece na Califórnia. Isso. Vocês já foram alguma vez? A gente foi no ano passado. Vocês podem explicar melhor que eu.
Explica mais ou menos como que é, porque eu ainda nunca fui, quero ir também, quem quiser ir, gente, me chama, tô topando tudo. É um festival que ele fica perto, é numa cidade em Índio, que fica perto de Los Angeles, a gente alugou um carro e foi pra Índio. Isso. E o festival é maravilhoso, é enorme, gigantesco, assim, é tipo umas 4 vezes o Rock in Rio, eu acho, pra quem já foi no Rock in Rio. Mas é super organizado e são muitos palcos, então então não tem multidão, assim. É muito confortável, porque essa era uma preocupação minha, que eu não... Assim, eu gosto de um lugar que tem mais conforto e tal. Sim. O Du, ele topa qualquer coisa. Mas, diversas, milhares de pessoas e não tem fila em banheiro, não tem fila para buscar bebida, para comprar comida, não tem absolutamente nada. Então foi super tranquilo e daí para bebida você tem que entrar nos beer gardens. Porque tem que ter a pulseirinha pra que você é maior de 21. Mas aí você vai lá e daí lá tem todas as opções de comida, tem tudo que você pode imaginar de comida e é tudo bonitinho, assim, sabe? Meio lúdico, assim. E tem roda gigante também. Tem roda gigante. Eu acho que não tem tirolesa, né, no Rock in Rio que tem. Não, lá não. Mas a roda gigante de dia tem bastante fila e daí a gente acabou indo de noite. Foi de noite. Foi super legal. Eu acho que é até mais legal à noite, né? Não, é super legal que você vê os palcos, as luzes e tal. E lá tem um monte de luzinha pendurada. Então a gente achou diferente, assim. Foi bem bacana. E a região do festival, que é no deserto da Califórnia, ali, perto de Indian Wells, onde tem um torneio de tênis até. São daqueles hotéis assim que tem diversos campos de golfe, então o hotel tem muita estrutura, se aproveita o dia e a festa do Coachella começa de dia e termina cedo, porque termina perto da meia-noite, então você consegue aproveitar, então se aproveita tudo. Lógico que tem as festas depois do Coachella e tal, mas você consegue aproveitar bem, então é um lugar muito legal. E vocês gostaram, tanto que muito, é que lá tem um clima assim diferente, sabe? Eu acho legal, pra quem nunca viu, eu dei uma procurada, a Alessandra Ambrosio sempre vai, Kendall Jenner, todas as celebs, todas as celebs lá. Internacionais sempre vão, a galera de chapéu, não, todo mundo se produz, assim, entra no clima, e é muito legal. E como é de dia também tem aquela atmosfera alegre, assim, sabe? E eles têm um propósito que é de ser pra apresentar bandas novas, assim, bandas diferentes. Estão surgindo, assim, pra promover essas bandas. Mas eles também têm umas atrações principais que, claro, né, pra também atrair mais o público. E quem que teve ano passado, assim, que vocês se impressionaram mais? Então, isso que é legal também, porque tem essas main attractions que eles liberam pra gente e cada atração tem uma atração especial. Um ou dois convidados especiais. Então, isso que é muito legal, porque, assim, teve ano passado o Calvin Harris, daí a Taylor Swift foi. Nossa, super legal. Teve Guns N' Roses, que daí a participação especial foi que voltou à formação original, que daí o Slash não tava tocando. Aquele cara desse DC lá, eu não sou do rock, eu não entendo nada disso. Mas vocês sabiam disso? Não, nada. Não, você não sabe. Nossa, então isso é outra dica. Legal. Por isso que é legal ir no primeiro final de semana. Porque no segundo final de semana você já sabe as surpresas. Então isso que é legal do primeiro final de semana. Você não tem ideia. Quanto tempo dura o Coachella? São 3 dias. São 2 finais de semana, 3 dias de festa. É sexta, sábado e domingo. E são exatamente iguais, os 2 finais de semana. Então, a gente preferiu e vai voltar também agora no primeiro final de semana. Daí, de participação especial, também teve o Snoop Dogg, teve o Sam Smith, teve o Kanye West. Nossa, demais. Então, é bem legal. E como que vocês fizeram pra comprar, assim, quem tiver interessado? Abriu ainda tempo? O ano passado, a gente fez diferente. A gente acabou fazendo separado. Eu tinha reservado o hotel. Porque foi em cima da hora, né? Não tinha mais um pacote. Foi em cima da hora. Não tinha mais um pacote. Mas esse ano a gente comprou. Eu acho que quem tiver ainda, se tiver na internet, eu não sei se tem disponibilidade, melhor pelo site oficial mesmo do festival, que tem Hotel Travel Package. Você coloca no Google ali e daí vai aparecer que tem uns hotéis que tem a seleção de hotéis que inclui o ingresso. Daí tem tanto o General Admission, que é sem o camarote, e o negócio do camarote. Quanto que custa? Acho que uns 3 mil e poucos dólares para 2 pessoas. Só que são aqueles quartos que são americanos gigantescos. Então, tipo, às vezes a pessoa, se quiser, pode comprar mais 2 ingressos separados e ir em 4 e ficar naqueles quartos. Porque tem sofá-cama, tudo, bem tranquilo. É tipo aqueles apartamentos, assim, aqueles hotéis, assim, residencinho e tal. Mas a gente comprou pelo site oficial essa vez. E vocês compraram com quanta antecedência? Compramos em novembro do ano passado. Então novembro, é bastante outubro. tempo antes, né? Considerando que é abril. Sim. Porque eles só liberam as atrações liberaram agora em janeiro, né, Mari? Que a gente tava viajando quando liberaram. Sim, mas ano passado a gente comprou mais em cima da hora. O segundo final de semana eu acho que ainda tem. Tem. Pro segundo final de semana ainda tem nos hotéis. E vale super a pena. Vale. Super a pena. Muito legal. Contem então a segunda vez, né? Pode deixar. Nós somos experts. E, gente, se alguém tiver alguma dúvida do Coachella ou da viagem deles e a gente não leu ou não deu tempo, mandem aqui que a gente vai responder. Eu marco eles.
e a gente vai responder. Pode deixar, a gente responde. E a mesma coisa o Insta deles, gente, Join the Trip. O meu Insta, quem não segue, Barrosoana, também acompanha lá, que sempre tem novidade. E se vocês gostaram desse vídeo, que eu acho que é grande chance que sim, curte aí, compartilha, porque tem que compartilhar. Tá bom. E obrigada pelo convite, a gente adorou participar. Que bom que vocês gostaram, eu que agradeço vocês, foi uma honra ter. Foi um papo super divertido, nem senti que foi entrevista aqui. E em breve quero receber vocês de volta. Tá bom, pode deixar. Sempre Só chamar a gente que a gente vem. Até a próxima então, gente. Boa noite. Tchau. Tchau.